A igreja parece um pouco estranha se comparado a algum tempo atrás. O que antes era motivo de escárnio, perseguição e dor, hoje se encontra em riqueza, glória para si, ambição por mais e mais poder. A igreja vem a cada dia crescendo. O número de religiosos cresce a cada segundo. Porém, sinto que estamos nos afastando daquilo o qual os apóstolos haviam dito e nos ensinado sobre o cristianismo. A verdade é que estamos adorando não a Deus, mas aos homens. O sacrifício de Cristo já se tornou uma mera simbologia, onde a salvação dependesse apenas de nós. Aliás, eu nem sei se estou salvo. Já faz um tempo em que eu não coloquei meu dinheiro no cofre da igreja. Segundo o que eles dizem, se não dermos nosso dinheiro a eles, muitas almas serão sufocadas no purgatório, indo em direção ao inferno. Seus templos estão cada vez maiores, as terras sendo tomadas e o governo está em suas mãos. Mas, mesmo com tudo isso, é como se Cristo já não estivesse em sua glória e majestade. Para eles, Jesus ainda está pendurado em uma cruz. Fraco, Rejeitado, Vulnerável, humilhado. Não podendo de forma alguma ser o governador da igreja. aliás, quem é Jesus e as Escrituras para terem alguma voz? Já temos um líder supremo que foi colocado como cabeça do corpo da igreja. o grandioso Papa. A igreja, que antes era perseguida, passa a nos perseguir para tirar-nos aquilo que conquistamos durante toda a nossa vida. Precisamos de uma mudança. Homens que lutem contra esta corrupção, soberba e engano. Homens que resgatem o Cristo glorioso. Homens que resgatem a Escritura. Homens que dão a glória somente a Cristo. Homens que tenham ousadia e o poder de Deus. Mas a grande questão é: Quem lutará contra este grande império? Em meio ao caos e declínio da espiritualidade da igreja, surge um homem no Reino Unido para trazer à igreja perdida um recomeço. Seu nome, John Wycliffe. John Wycliffe foi um homem que iniciou os pensamentos da Reforma. Foi o recomeço para a restauração de Cristo e sua glória na casa de Deus. John Wycliffe estudou em Oxford e se tornou um grande teólogo. Era integrante da Igreja Católica, porém, com o passar dos seus estudos, seus olhos foram abertos para a Escritura
e sua importância, que até então tinha sido perdida com o passar do tempo. Mas que estranho! Eu não consigo achar razão alguma para que os apóstolos possam ser venerados por nós, a não ser a Cristo. Também não encontro versos para afirmar que o corpo de Cristo é literalmente o pão e o seu sangue literalmente o vinho. John Wycliffe começou a questionar a igreja sobre a doutrina da transubstanciação, que acreditava que, de fato, o pão e o vinho se tornam o corpo e o sangue de Cristo na ceia. Também não aceitava a autoridade total do Papa, que ultrapassava até mesmo a Escritura Sagrada. Senhor, eu venho nesse momento pedir a sua ajuda para mostrar essas ideias, respeitando fielmente a Bíblia Sagrada. Grandes são as oposições, porém eu não anseio combatê-los e ameaçá-los, mas defender o Evangelho com tudo que eu posso. Que o Senhor me ajude nessas reuniões. Ele se apresentava com frequência perante os bispos para defender suas ideias. Tinha muito prestígio por ser universitário. Era protegido por João de Gauch, um grande político e influenciador. Porém, combater contra as crenças católicas é como atacar pedra em um leão que não se alimenta há meses. E em 1377, o bispo da Inglaterra combateu contra os escritos de Wycliffe e o taxou de herege, e ele perdeu o cargo de professor em Oxford. Ele era muito popular entre os ingleses, pois eles não estavam satisfeitos com a Igreja Católica. Embora eu tenha sido rejeitado entre os meus irmãos, eu continuo a levar o Evangelho libertador e ensinar meus discípulos a levar com humildade o Evangelho verdadeiro. Seus discípulos eram conhecidos como os Lollardos, pregadores não católicos que pregavam para os pobres as Escrituras com muita humildade, sem muita linguagem difícil, mas com o fervor do Espírito Santo. Fui exilado do campo acadêmico, porém não fui exilado de conhecer ainda mais o teu Evangelho. Que o Senhor ilumine meus estudos para que a verdade do teu Evangelho venha nos libertar. Teve mais tempo para traduzir a Bíblia para o inglês quando foi exilado de Oxford. Visto que a Bíblia contém Cristo e tudo o que é necessário para a salvação, ela é necessária para todos os homens e não somente para os sacerdotes. John Wycliffe tinha grande zelo pela palavra e pelo Evangelho e desejava que todos viessem a conhecê-lo. Foi então que John Wycliffe decide traduzir a Bíblia para o inglês. A igreja necessita permanecer leal ao propósito do Evangelho, como os apóstolos permaneceram. Mas nós estamos tão envolvidos com obras políticas. A igreja está querendo poder e glória para uma vida passageira. Isso precisa acabar. Isso precisa ser corrigido. John Wycliffe foi a estrela da manhã da Reforma. Além de atacar a hierarquia católica, ele enaltecia a verdade da Escritura e colocava ela acima da autoridade do Papa. John Wycliffe não foi ameaçado de morte pela igreja. Morreu em uma missa, em 31 de dezembro de 1384. Faleceu por causas naturais. Porém, após a sua morte, a igreja resolveu apagar o seu nome, exilando sua história e os seus pensamentos da igreja. E a igreja, ainda com medo, resolveu queimar os seus ossos para que não houvesse a possibilidade de sua ressurreição. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Para Wycliffe, a verdade era mais preciosa do que sua própria existência. Eles conseguiram retirar seu nome da igreja terrena, mas não conseguiram retirá-lo do corpo espiritual de Cristo. Para a igreja, seus pensamentos e ideias foram apagados. Mas a verdade que a igreja não sabe é:
Cristo jamais ficará sem voz na sua igreja. Após a morte de John Wycliffe, a igreja descansava e continuava a viver uma vida de ganância, poder, riquezas e corrupção. Nada poderia parar a igreja, que enriquecia a cada segundo, levando seus ideais para a multidão e esquecendo do verdadeiro evangelho. Mas esse descanso não durou por muito tempo. Em Praga, capital da República Tcheca, surge um jovem com a intenção de entregar sua vida mais intensamente a Deus. Matriculando-se na Universidade de Oxford para poder se tornar um sacerdote. Decido, Senhor, abandonar este mundo e meus anelos e me tornar um sacerdote para estar em prontidão para o seu ministério. Que o Senhor ilumine os meus caminhos e meus estudos. Com o passar do tempo, começou a ensinar tudo o que aprendeu em seus estudos. Mas o que deixava John Hus fascinado era o estudo de John Wycliffe e seus pensamentos de reformar a igreja. Wycliffe revelava através da escritura a imoralidade da igreja e insistia que os leigos pudessem ler e aprender sobre a palavra de Deus. Mas que pérolas são essas de John Wycliffe? Nunca tive uma visão como essa. Como a igreja tem se corrompido. É como se fosse retirado escamas de meus olhos. Com certeza será de grande valia para os meus estudos. Continuarei a pensar nesta reforma tão urgente e necessária. Surge então um homem que decide levar esta reforma a sério, John Hus. O pequeno ganso, como veio a ser chamado, atraiu multidões para levar a sua mensagem reformadora e torná-la acessível ao povo. Não só pregou em tcheco, mas traduziu parte da literatura para o tcheco também. Aproveitou os espaços na igreja para colocar nos murais e nas portas um contraste entre a simplicidade de Cristo com a vaidade e a soberba da igreja. Ouçam todos e vejam quão grande contraste há em nosso meio. Estamos nos esquecendo de onde viemos. Agora olhem para Cristo e vejam o que a igreja se tornou. As pessoas então começaram a entender o estado decadente em que a igreja estava se tornando, e seus olhos foram abertos mediante os sermões de John Hus. Mas a grande questão é: quem será capaz de continuar vivo? E aí, foi então que o Papa decide dar uma investida nos planos do pequeno ganso, proibindo pregações de qualquer pessoa na capela onde John Hus pregava. Podem proibir o que for, mas jamais deixarei de mostrar a realidade em que estamos vivendo, o quão longe estamos das Escrituras Sagradas. Hus se recusou a abandonar seu púlpito e, no ano seguinte, o arcebispo retirou Hus da igreja, alegando que Hus estava levando heresias, e logo depois fugiu, pois a multidão estava apoiando o pequeno ganso. Hus continuou pregando e em 1411, em uma reunião, colocaram a cidade de Praga em interdito, proibindo o clero de oferecer eucaristia, pregações e outros serviços do clero ao povo. Senhor, espero por suas revelações divinas diariamente. Sua palavra eu tenho guardado com muito zelo.
a fim de espalhar para todo mundo, para que todos possam se tornar a imagem de seu Filho. Estou em exílio, mas pretendo usar este momento para me aprofundar ainda mais em sua palavra. John Hus saiu de Praga em 1412. Passou em exílio escrevendo suas obras reformadoras para se aprofundar. 1414 foi citado para comparecer a um concílio de Constância, para responder a acusações de heresias. John Hus concordou em participar do concílio, mesmo sabendo que, talvez, não retornaria vivo. Fez de tudo para trazer a reforma à igreja, revelando os erros e buscando corrigir esses erros. Ao chegar em Constância, em 1414, foi aprisionado e esperou até sua execução no verão seguinte. John Hus lutou contra a veneração idólatra a Maria e aos santos. Criticou a Igreja Católica a oferecer somente o pão para os leigos e não o cálice. A verdade é que nem todos da igreja visível fazem parte da igreja invisível de Cristo. Foi contra as bulas papais, foi intimado a negar suas ideias, mas John Hus se recusou a negar seus ideais. E em 6 de julho de 1415, foi despojado do meio religioso. Tiraram suas vestes religiosas e colocaram um chapéu de burro, cheio de demônios, amarrado em uma estaca e queimado vivo. Testemunhas que viram sua morte relataram que no meio da sua morte, John Hus cantava hinos a Cristo enquanto a chama o envolvia. As autoridades trituraram seu corpo e jogaram no rio Remo. Parecia ali o fim de todo esse movimento. A investida do poder da Igreja Católica foi enorme, ao ponto de destruir aqueles que tentavam se opor contra seus ideais. Porém, em uma carta de John Hus, um escrito profético. Há pássaros que virão para ser mais fortes do que eu. Eles podem calar este ganso, mas daqui a um tempo, Deus vai levantar um cisne, cujo canto ninguém vai poder calar. Já se passaram anos desde que a voz de John Hus foi ecoada, causando transformações nos corações das multidões. Sua voz foi silenciada e suas ideias enterradas juntamente com John Wycliffe. A reforma da igreja já se encontrava distante e não havia mais ninguém que pudesse se colocar de pé contra os ideais do grande poder da igreja. Corrupção aumentando a cada segundo, as vendas de indulgências roubando a cada dia não somente o dinheiro, mas a fé verdadeira que se encontrava somente em Jesus Cristo. Riquezas, famas e pecados sendo praticados de uma forma desenfreada. Mas uma coisa é certa, Jesus jamais ficará sem voz na igreja. Mas que textos maravilhosos! Não há como não chorar mediante estes textos tão libertadores à alma. Um jovem da família Savonarola começa a ser iluminado e a se entregar a Deus e suas escrituras. Diferente dos demais, Savonarola era um jovem entregue a horas de orações e jejum.
Seu nome? Jerônimo Savonarola. Meu coração está aflito, Senhor. A minha igreja tem se decaído a pecados terríveis, luxos e vícios, em contraste com a profunda pobreza dos mais pobres. Isso magoa meu coração. Não sei se eu serei capaz de aguentar tamanha agonia. Espero por sua resposta. Minhas orações ao Senhor têm sido meu consolo mediante minha tristeza. Savonarola tinha seus sentimentos. Estava namorando uma jovem florentina. Porém, durante o curso deste amor, surgiu um desprezo da parte dela pela família do jovem. Savonarola, enojado do mundo e de seus próprios desejos tolos e vãs, decide entregar sua vida para se tornar um monasta, onde ali se encontrava com homens que decidiam desistir da vida comum e se entregar a práticas religiosas. Porém, Savonarola não queria se tornar alguém importante na monastia, mas se entregou a trabalhos simples. Senhor, estava agora há pouco trabalhando na horta e na cozinha da igreja e decidi estar novamente com o Senhor em oração. Abandonei todos os meus desejos tolos por essa vida passageira e decidi me entregar totalmente às suas obras. Querem me colocar como um professor para os monges, para ensiná-los a ter uma vida mais devota ao Senhor. Savonarola, tomado de profundo ardor por Deus, decide ensinar monges a uma vida de obediência e sinceridade perante Deus. Após 7 anos de ensino, decide ir para a cidade de Florença, um município da Itália, para participar de umas reuniões de monastas. Porém, neste momento, Savonarola é completamente tomado pela indignação e dor pelos pecados daquela região. Senhor, que pecados terríveis e quanta falta de devoção ao Senhor nesta cidade. Pecados terríveis estão sendo praticados e o peso pelo pecado não está vindo sobre este povo. O que será desta cidade? Que o Senhor tenha misericórdia. O jovem Savonarola sentia a cada dia o terror e a vingança do dia do Senhor que se aproximava e, às vezes, entregava-se a trovejar nos púlpitos contra a impiedade do povo. Porém, poucos o ouviam, pois falar contra o pecado era sentenciar seu declínio perante os religiosos. Contudo, como Moisés, não podia escapar à chamada de Deus. Certo dia, ao dirigir-se a uma feira, viu repentinamente, em visão, os céus abertos e passando perante seus olhos todas as calamidades que sobrevirão à igreja. Então lhe pareceu ouvir uma voz do céu, ordenando-lhe anunciar essas coisas ao povo. Senhor, me sinto completamente tomado pelo seu Espírito e agora decido entregar minha vida não somente à religião, mas decido entregar minha vida para levar a eternidade aos olhos das pessoas. Leve-me a todos para trazer o peso do pecado e a obediência à sua lei novamente. Agora, sob a nova unção do Espírito Santo, a sua condenação ao pecado era feita com tanto ímpeto que muitos dos ouvintes depois andavam atordoados sem falar nada nas ruas. Era coisa comum durante seus sermões, homens e mulheres de todas as idades e de todas as classes romperem em grande choro. O povo se levantava à meia-noite e esperava na rua até a hora de abrir a catedral para ouvir Savonarola. Homens daquela região usaram investidas para fazer o pregador desistir de pregar contra o pecado. Contrataram homens para pregar contra Savonarola. Mas, mesmo esses homens possuindo grande conhecimento, não conseguiram atrair a multidão que estava sendo queimada pelo fogo do Espírito Santo que estava no jovem pregador. O povo abandonou a literatura mundana para ler os sermões de Savonarola. Os ricos começaram a socorrer os pobres em vez de oprimi-los. E foi neste tempo que o povo fez uma grande fogueira na cidade e queimaram grande quantidade de artigos usados para alimentar vícios e vaidade. Mas a questão é, quem será capaz de continuar vivo? O sucesso de Savonarola foi muito curto. O pregador foi ameaçado e, por fim, no ano de 1498, por ordem do Papa, foi queimado em praça pública. E enquanto era queimado vivo, clamava em alta voz:
O Senhor morreu por mim. O Senhor sofreu tanto por mim. Não havia mais nada que pudesse parar Savonarola. Este homem foi tomado por tão grande convicção de pecado que seus olhos e pensamentos não conseguiam ir contra aquilo que viu do Senhor. Mais um homem foi silenciado entre as multidões. Mais uma vez, a igreja conseguiu eliminar homens que tentaram se opor a seus ideais religiosos e de seus objetivos carnais e soberbos. Quem será o próximo a se levantar para lutar pela reforma da igreja? Quem será o próximo arauto de Cristo? Savonarola estava preparando um caminho, assim como Wycliffe e John Huss estavam preparando também. Um caminho para uma grande revolução, uma grande reforma e ascensão de Cristo ao controle da igreja. Um caminho para um avivamento do Espírito Santo, onde ninguém será capaz de parar, nem mesmo as maiores autoridades. Um caminho para trazer as Escrituras de volta ao seu lugar. As profecias de John Huss ainda incomodavam os ouvidos do grande império. A profecia de que um dia um cisne surgirá, um cisne cujo canto ninguém vai poder calar. O cristianismo já havia chegado ao seu declínio total. A igreja vinha ganhando mais e mais poder e calando a voz de todos que estavam em oposição a ela. Grande massacre ocorria durante anos desde a morte do pequeno ganso John Huss. John Huss, discípulo de Wycliffe, morreu na fogueira, na Boêmia, suplicando ao Senhor que perdoasse os seus perseguidores. Jerônimo de Praga, companheiro de Huss e também grande estudioso, sofreu o mesmo castigo, cantando hinos nas chamas até o último suspiro. Savonarola, homem dedicado a Deus e fiel pregador da palavra, foi queimado em praça pública por ordem da Igreja Romana. O grande leão selvagem havia destruído todos e enriquecendo-se a cada dia para crescer seu império e poder. Mas foi em meio aos massacres, onde em Isbelen, na Alemanha, em um dia de muita neve e muito frio, nasce o grande cisne. No dia seguinte de seu nascimento, foi batizado na igreja de São Pedro e São Paulo, sendo o dia de São Martinho, recebeu o nome de Martinho Lutero. Nasceu em uma família humilde, sem estar rodeado de riquezas e prestígio. O pai de Martinho, para vestir, alimentar e educar seus 7 filhos, esforçavam-se incansavelmente. O pai trabalhava nas minas de cobre e a mãe em serviço doméstico. Quando Martinho chegou à idade de compreender as coisas, seu pai o ensinou a se ajoelhar ao lado de sua cama durante a noite e pedir a Deus que fizesse que a cada dia Martinho Lutero se lembrasse do nome do seu Criador.
Martinho aprendeu os 10 mandamentos, o Pai Nosso, a respeitar a Santa Sé na distante e sagrada Roma e a olhar, tremendo, para qualquer osso ou fragmento de roupa que tivesse pertencido a algum santo. A base da sua religião formava-se mais em que Deus é um juiz vingativo do que um amigo de crianças. Eu me estremeço e fico pálido somente ao ouvir alguém mencionar o nome de Cristo, pois fui ensinado a considerá-lo como um juiz irado. Fomos ensinados que devíamos, nós mesmos, fazer propiciação por nossos pecados e que não podemos fazer compensação suficiente por nossa culpa, que é necessário recorrer aos santos nos céus e clamar a Maria para desviar de nós a ira de Cristo. O pai de Martinho, muito satisfeito com os trabalhos escolares do filho, na vila onde morava, mandou ele, aos 13 anos de idade, para a escola franciscana na cidade de Magdeburgo. Martinho Lutero se apresentava frequentemente no confessionário, onde o padre colocava penitências e o obrigava a praticar boas obras para obter o perdão dos seus pecados. Para conseguir continuar na escola de Magdeburgo, Martinho era obrigado a pedir esmolas pelas ruas, cantando canções de porta em porta. Porém, enquanto pedia esmolas nas ruas, uma senhora, Dona Úrsula Cota, atraída por suas orações na igreja e comovida pela humilde maneira de Martinho de receber quaisquer restos de comida na porta, acolheu-o entre a sua família e pela primeira vez Lutero sentia que estava com fartura. Agora, morando com sua mãe adotiva, Dona Úrsula, Martinho desenvolveu-se rapidamente, recebendo uma ótima educação. Martinho Lutero era mais devoto que os demais rapazes da sua idade. Aos 18 anos, Martinho ansiava estudar numa universidade. Seu pai, reconhecendo que Martinho tinha capacidade, enviou ele a Erfurt, o centro intelectual do país, onde cursavam mais de 1000 estudantes. Martinho estudou tanto que, no fim do 3º semestre, obteve o grau de bacharel em filosofia. Havia também uma importante biblioteca que pertencia à universidade, e aí Lutero passava todo o tempo de que podia dispor. Sempre suplicava fervorosamente a Deus que o abençoasse nos estudos. Orar bem é a melhor parte dos estudos. Um jovem amigo de Martinho Lutero disse que a cada manhã que Martinho estudava, não deixava de ir fazer uma visita à igreja e orar a Deus. Lutero suspirava por Deus, acima de todas as coisas. Vários acontecimentos influenciaram ele a entrar para a vida monástica, um passo que entristeceu profundamente seu pai e horrorizou seus companheiros de universidade. A essa altura, quando se bacharelou, os estudos custaram-lhe uma doença que quase o levou à morte. Assim, a fome pela palavra de Deus ficou ainda mais enraizada no coração de Lutero. Mas de todos esses acontecimentos, o que mais o abalou foi o que experimentou durante uma terrível tempestade, quando voltava de visitar seus pais. Não havia abrigo próximo. Os céus estavam em brasa, os raios rasgavam as nuvens a cada instante. De repente, um raio caiu ao seu lado. Lutero, tomado de grande susto e sentindo-se perto do inferno, prostrou-se gritando: Santa Ana! Santa Ana! Salva-me destas trevas! E então eu me tornarei monge e entregarei toda a minha vida para Deus. E não demorou em cumprir a sua promessa feita a Santa Ana. Convidou então os seus colegas para jantar e ceiar com ele. E depois da refeição, enquanto eles se divertiam com palestras e música, Martinho Lutero se dirigiu a seus amigos e disse: Meus amigos, quero neste momento informar vocês que a partir de hoje sou um homem morto. Entrarei para um convento e me tornarei monge, entregando toda a minha vida a serviço de Deus. Na escuridão da mesma noite, o moço, antes de completar 22 anos, dirigiu-se ao convento dos agostinianos e bateu a porta. Nunca houve um monge naquele convento mais submisso, mais devoto, mais piedoso do que Martinho Lutero. Submetia-se aos serviços mais humildes, como o de porteiro, coveiro, varredor de igreja e das celas dos monges, e não recusava mendigar o pão cotidiano para o convento.
Porém, Martinho Lutero ainda vivia uma ilusão. Depois de procurar crucificar a carne pelos jejuns prolongados, pelas privações mais severas e com vigílias sem conta, achou que ainda tinha que lutar contra os maus pensamentos. A sua alma clamava: dá-me santidade ou morro por toda a eternidade. Leva-me ao rio de água pura e não a estes mananciais de águas poluídas. Traze-me as águas da vida que saem do trono de Deus. Mas em um certo dia, a vida de Martinho mudou completamente. Um homem de grande discernimento e devoção enraizada compreendeu logo o problema do jovem Martinho e ofereceu a ele uma Bíblia. Mas mesmo Lutero, tendo recebido a Bíblia, continuava a viver uma vida de extremo rigor para poder receber o perdão de Deus através de seu esforço de horas de jejum, oração, até mesmo se flagelando com chicotadas em seu corpo. Depois da corrupção generalizada que Martinho viu em Roma, a sua alma ardeu por mais conhecimento da Bíblia do que nunca. O coração de Lutero, elevado à dignidade de doutor em teologia, abrasava-se ainda mais do desejo de conhecer as Sagradas Escrituras e foi nomeado pregador da cidade de Wittenberg. Acerca da grande transformação da sua vida, nesse tempo, Martinho Lutero escreveu: desejando ardentemente compreender as palavras de Paulo, comecei o estudo da Epístola aos Romanos. Porém, logo no primeiro capítulo consta que a justiça de Deus se revela no Evangelho, como está no versículo 16 e 17. Eu detestava as palavras, a justiça de Deus, porque, conforme fui ensinado, eu a considerava como um atributo de Deus santo que o leva a castigar os pecadores. Apesar de viver de forma irrepreensível, como monge, a consciência perturbada me mostrava que era pecador perante Deus. Assim, odiava a um Deus justo que castiga os pecadores. Eu senti-me ferido de consciência, revoltado intimamente. Contudo, voltava sempre para o mesmo versículo, porque queria saber o que Paulo ensinava. Contudo, depois de meditar sobre esse ponto durante muitos dias e noites, Deus, na sua graça, me mostrou a palavra: o justo viverá da fé. Eu vi então que a justiça de Deus nesta passagem é a justiça que o homem piedoso recebe de Deus pela fé, como dádiva. A alma de Lutero, dessa forma, saiu da escravidão. Ele mesmo escreveu: então me achei recém-nascido e no paraíso. Todas as escrituras tinham para mim outro aspecto. Examinava para ver tudo quanto ensinam sobre a justiça de Deus. Antes, estas palavras me eram detestáveis, mas agora eu as recebo com o mais intenso amor. A passagem me serviu como a porta do paraíso. Lutero levou o povo a considerar a verdadeira religião, não como uma mera profissão ou sistemas de doutrinas, mas como vida em Deus. A oração não era mais um exercício sem sentido, mas o contato do coração com Deus que cuida de nós com um amor indizível. Nos seus sermões, Deus revelou o seu próprio coração a milhares de ouvintes, por meio do coração de Lutero. A fama de Martinho Lutero espalhou-se até longe, porém, sem o conhecer enquanto trabalhava incansavelmente para a igreja, já havia deixado as doutrinas e práticas, até mesmo aquelas práticas corruptas da igreja. Em outubro de 1517, Lutero fixou à porta da igreja do castelo em Wittenberg as suas 95 teses, alegando que Cristo requer o arrependimento e a tristeza pelo pecado, e não a penitência. E antes de um mês, para surpresa de Lutero, já estavam na Itália, fazendo estremecer os alicerces do velho edifício de Roma. Em agosto de 1518, Lutero foi chamado a Roma para responder uma denúncia de heresia. O eleitor Frederico não aceitou as palavras de Martinho e pediu para que levassem Martinho para fora do país. Eles te queimarão vivo, seus amigos diziam. Lutero, porém, respondia: se Deus sustenta a causa,
ela será sustentada. Quando a bula para retirar a comunhão de Lutero da Igreja, enviado pelo Papa, chegou até ele, Lutero respondeu com um tratado dirigido ao Papa Leão X, exortando-o no nome do Senhor que se arrependesse. Lutero queimou a bula enviada pelo Papa em praça pública, gerando grande movimento em Wittenberg. No momento de queimar a bula, estava tremendo e orando, mas agora estou satisfeito de ter praticado este ato enérgico. O imperador Carlos V, que ia convocar sua primeira assembleia na cidade de Worms, queria que Lutero comparecesse para responder pessoalmente aos seus acusadores. Os amigos de Lutero insistiam para ele se recusar a ir. Aliás, eles não queriam que Martinho Lutero tivesse o mesmo destino que o pequeno ganso, de ser queimado vivo. Mas em resposta a todos, Lutero, fiel à chamada de Deus, respondeu: Ainda que haja em Worms tantos demônios, confiando em Deus, eu aí entrarei. É fácil imaginar que o reformador era um homem de grande coragem e de físico forte para enfrentar tantas feras que ansiavam despedaçar-lhe seu corpo. Mas a verdade é que ele passou grande parte da vida afastado dos homens e, mais ainda, achava-se fraco da viagem, na qual foi necessário que um médico atendesse. Entretanto, mostrou-se corajoso, não na sua própria força, mas no poder de Deus. Sabendo que tinha de comparecer perante uma das mais imponentes assembleias de autoridades religiosas e civis de todos os tempos, Lutero passou a noite anterior de vigília. Prostrado com o rosto em terra, lutou com Deus, chorando e suplicando. Um dos seus colegas ouviu-o orar assim: Ó Deus Todo-Poderoso, a carne é fraca, o diabo é forte. Ah, Deus, meu Deus, que perto de mim estejas contra a razão e a sabedoria do mundo. Falo, pois somente tu podes fazer. Não é a minha causa, mas sim a tua, que tenho eu com os grandes da terra. É a tua causa, Senhor, a tua justa e eterna causa. Salva-me, ó Deus fiel, somente em ti confio. Ó Deus, meu Deus, vem Deus pronto a dar, como um cordeiro, a minha vida. O mundo não conseguirá prender a minha consciência, ainda que esteja cheio de demônios. E se o meu corpo tem de ser destruído, a minha alma te pertence e estará contigo eternamente. Quando o Papa exigiu de Lutero perante a Assembleia que se retratasse, ele respondeu: Se não me refutar pelo testemunho das Escrituras ou por argumentos, pois eu não creio somente nos papas e nos concílios, por ser evidente que já muitas vezes se enganaram e se contradisseram uns aos outros, a minha consciência tem de ficar submissa à palavra de Deus. Eu não posso retratar-me e nem me retratarei de qualquer coisa, pois não é justo nem seguro agir contra a consciência. Lutero teve que enfrentar outro grave problema. O edito de excomunhão entraria imediatamente em vigor, e Lutero, por causa da excomunhão, era criminoso, e deveria ser entregue ao imperador todos os livros para serem apreendidos e queimados. Mas para Deus é fácil cuidar de seus filhos. Lutero, voltando a Wittenberg, foi repentinamente rodeado num bosque por um bando de cavaleiros mascarados e conduziram ele, alta noite, ao castelo. Isto foi uma estratégia do príncipe de Saxônia para salvar Lutero dos inimigos que planejavam assassiná-lo antes de chegar a casa. No castelo, Lutero passou muitos meses disfarçado. Contudo, neste tempo, livre dos inimigos, foi-lhe concedida a liberdade de escrever, e o mundo logo soube, pela grande quantidade de literatura, que essa obra saía da sua pena e que, de fato, Lutero vivia. O reformador conhecia bem o hebraico e o grego, e em 3 meses tinha traduzido o Novo Testamento para o alemão. Depois de abandonar o hábito de monge, Lutero resolveu deixar por completo a vida monástica, casando-se com Catarina, freira que também saíra do claustro, por ver que tal vida é contra a vontade de Deus. Nos cultos domésticos, a família louvava a Deus juntos, até sentirem a presença divina entre eles.
É difícil concebermos a magnitude das coisas que devemos atualmente a Martinho Lutero. O grande passo que deu para que o povo ficasse livre para servir a Deus, como ele mesmo ensina, está além da nossa compreensão. Antes dele, o sermão nos cultos era de pouca importância, mas Lutero fez do sermão a parte principal do culto. Ele mesmo serviu de exemplo para acentuar esse costume. Era pregador de grande porte. Considerava-se como sendo nada e a mensagem saía do íntimo do seu coração. Ai de mim se não passar das 2 da manhã em oração. Eu receio que Satanás poderá obter sua vitória sobre mim durante o dia. Vivia sempre esperando que o Papa chamasse ele para ser julgado novamente e executado para morrer como o pequeno ganso John Hus, sendo queimado vivo. Contudo, não era essa a vontade de Deus para o grande cisne. Cristo o chamou enquanto sofria de um ataque do coração, na cidade onde nasceu. São estas as últimas palavras de Lutero. Vou render o Espírito. Ó meu Pai Celeste, meu Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, em quem creio e a quem preguei e confessei, amei e louvei. Ó meu querido Senhor Jesus Cristo, te entrego a minha pobre alma. Ó meu Pai Celeste, em breve tenho de deixar este corpo, mas sei que ficarei eternamente contigo e que ninguém poderá me tirar das tuas mãos. Então, depois de recitar João 3,16 3 vezes, repetiu as palavras: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, pois tu me resgataste. Deus fiel. Assim, fechou os olhos e adormeceu, e foi feito um imenso cortejo de crentes que o amavam ardentemente. As portas da igreja do castelo de Wittenberg, em 1760, foram substituídas por portas de bronze, nas quais estão gravadas 95 teses. Contudo, este homem que perseverou em oração deixou gravadas não no metal que perece, mas em centenas de milhões de almas imortais, a palavra de Deus que dará fruto para toda a eternidade. E assim a reforma chegou em nossas vidas. A grande mudança ocorrida há muito tempo atrás pôde chegar ao nosso século e vive até hoje em nossos corações e cultos, trazendo amor pela palavra, pelos irmãos e nos fazendo a cada dia mais e mais apaixonados por Jesus. Pois Jesus é a prova viva do grande amor de Deus por nós e o único capaz de nos tornar justos perante um Deus santo. E hoje, cabe a nós a responsabilidade de lutar pelo Evangelho simples, puro e salvador, para que possamos nos tornar arautos da verdade e exaltar a Escritura acima de todo o poder humano, nem que isto custe nossas próprias vidas. para que um dia antes de nossa morte possamos dizer: Combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde já, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda.